dia. Esperar uns minutinhos e o pessoal entrar e depois já iniciamos. Só confirma se tá vendo minha tela aí, Glória. Sim. Vamos esperar só mais um minutinho pro restante do pessoal entrar. E aí já dá pra gente iniciar. Carlos, podemos iniciar. Show. Então, hoje vamos falar de CIEM. Então, monitoramento, detecção e resposta de alta performance. Vamos entender o que que é CIEM, como que a gente usa ele e quais as melhores práticas aí para resposta a incidentes. Passar o slide aqui. Então, eu sou o Carlos, eu atuo aqui mais especificamente no Red Team, mas acabo auxiliando bastante o pessoal na parte CIEM, na parte do SOC. Então, minha especialização, eu volto mais para o Red Team, mas eu acabo trabalhando bastante com o CIEM e a implementação em si do CIEM. Não tanto a operação dele, mas também acabo sabendo aqui, então vamos fazer essa apresentação hoje. Então aqui só aquele resumo dos nossos webinars. Então chegamos ao fim da série de Ransomware. Então a gente apresentou ali diversos episódios. Falamos de DLP, de CrowdStrike, de diversas plataformas, diversos processos, procedimentos. Bastante episódio, tá tudo no nosso YouTube. Então quem quiser ver os episódios que passaram, é bem legal. E agora, né, nesse DC a gente vai entender, né, como que a gente pega todas essas ferramentas que a gente apresentou em vários momentos, vários processos, como que a gente operacionaliza tudo isso junto, né? Então o CIEM vem justamente para isso. Aqui então, o nosso, a gente está aqui hoje dia 24, já passamos ali vários episódios, foram 14 episódios, hoje estamos no 15º. E aqui então a famosa caneca da Drop, né? Então, Mauer's Exploits aqui você não tem poder e eu posso tomar meu café com tranquilidade, né? Então, seguindo nosso lema. Os nossos escritórios da Drop, então a gente tem um escritório em Canoas, que é o nosso QG. Temos escritório em São Paulo, Vila Velha e Brasília também. A programação de hoje, então. Primeiro a gente vai ver a anatomia de um ataque de ransomware, né? Então, só para recapitular mesmo tudo que a gente viu até o momento. Alguns casos de ataques, então alguns até a gente já mostrou em outros webinars, né? Mas aqui eu vou fazer uma abordagem ali de mostrar alguns outros detalhes de um caso. E aí depois a gente vai para uma parte, né, entender o que que é o CIEM, o que que significa a sigla e o que que ele faz. O papel do CIEM, então, no monitoramento, detecção e resposta de incidentes. Uma demonstração técnica, hoje eu vou estar mostrando o Splunk aqui, que é um dos parceiros da DropHealth. Ah, a gente trabalha com outros ciências também, mas aqui o Splunk ele é bem completo, então vai dar para fazer uma demo legal. E aqui depois, né, então falar sobre boas práticas para ter uma alta performance com o CIEM, né? Por fim, ali vamos ter perguntas e respostas, e um sorteio no final, então, aí pro pessoal. Então, passando aqui para a anatomia de um ataque de ransomware, né? Então, os passos do atacante. Aqui esse slide até ele teve em outros webinars.
Então, basicamente, o atacante ele vai entrar ali na rede, vai ter um acesso inicial, normalmente ou por um phishing ou por uma exploração de vulnerabilidade, vai comprometer um usuário, depois do usuário ele vai fazer uma movimentação lateral, vai comprometer o ambiente, fazer extração ou sequestro de dados, pode cometer fraudes, então, né, direto com clientes, e tudo isso gera basicamente alguma lesão, né, que pode ser uma ação judicial, pode ser perda financeira, e tudo isso vai estar causando um impacto na empresa, né. Deixa eu, opa, passei muito aqui. Então, tudo isso, né, pode causar ah, exposição de dados e até mesmo, em alguns casos, né, casos críticos, pode levar à parada do negócio. E aqui, basicamente, né, o CIEM, até em outros momentos a gente comentou, né, tipo, por exemplo, a gente apresentou lá o phishing, como que funciona o phishing, e depois a gente apresentou proteção de e-mail, né, onde que a proteção de e-mail vai proteger? Ela protege um desses caminhos de ataque. A gente apresentou também questão de CrowdStrike lá com resposta a incidentes do endpoint, né? Onde que o CrowdStrike entra aqui? Então, basicamente, a gente apresentou diversas defesas que entram nesses caminhos de ataque. E hoje eu vou mostrar o CIEM que ele vai basicamente juntar todas essas defesas em um local único para a gente ter uma centralização, tanto da nossa visão de segurança, quanto da nossa visão de resposta a incidentes em si, tudo isso centralizado, né? Então, alguns casos de ransomware. Esse até a gente comentou recentemente, então aqui teve aqui só três notícias, né? Temos os links ali para as notícias. Então, por exemplo, tem uma notícia aqui que ocorreu um exploit ali do Log4j, comprometeu computadores, ransomware. Depois teve o Petya ransomware ali, que também era exploração de uma vulnerabilidade do SMB. WannaCry também, então, né, todos bem parecidos, né? E aqui eu peguei um caso para focar um pouco mais, que é o caso do Black Suit ransomware. Esse caso aqui ele aconteceu em 2023. Tem ali o link para o The Fear Report. Depois eu também vou mostrar um pouco esse caso por completo, né? Mas basicamente o que aconteceu nesse ransomware? Teve um acesso inicial. Desse acesso inicial foi instalado um C2 em algumas máquinas da empresa. A partir desse C2 teve movimentação lateral, escalada de privilégios, comprometeu o domínio admin, e aí instalou o ransomware nos servidores, né? E aqui a gente pode ver, por exemplo, teve lá utilização de um exe, na real, passar um exe pelo SMB com uma conta admin, né? Então, teve ali os passos um, 2 e 6 ali, basicamente. Questão de RDP também, conexão RDP, transferência de arquivos RDP, transferência de arquivo SMB, comprometimento do backup, né? Então, esse aqui é só um desenho mais genérico, geral, assim, do caso. E aí a gente pode ver, né, tudo que aconteceu aqui na comunicação com o C2. Então a gente pode ver aqui que tem um monte de linha, né? O que está acontecendo nessa comunicação aqui. Então a gente pode ver que foram dois tipos de C2 diferentes, né? Então foi o Cobalt Strike e o System BC, que são duas famílias diferentes aí de Command and Control. E basicamente a gente pode ver que existe a comunicação, né, com diversos servidores, então diversos servidores lá que estão mandando os comandos. E diversos servidores estão recebendo os comandos, né, que é onde foram instalados realmente os beacons, né, de C2, que a gente chama, né, o beacon é como se fosse um agente que ele fica lá esperando um comando do controle, e quando o controle manda lá o comando, ele executa no host, e aí pode ser diversos comandos, né, normalmente aqui quando é instalado um beacon, uh, é a partir daqui que na verdade vem o ransomware, né, então primeiro é instalado esse beacon, ah, o atacante ele consegue executar comandos da máquina. Depois de executar comandos, ele chega até o ponto que ele faz a entrega do arquivo, né, normalmente um exe, executa esse arquivo que criptografa tudo e depois faz a extração de dados. Aqui, basicamente, essa imagem aqui é mais para a gente ter uma visão, né, do que está acontecendo. Aqui a gente está falando de dois hosts do cliente, aqui, principalmente, né, que seria o DCX e o Breached Host, que o Breached Host seria o primeiro ali, a infecção inicial. E só aí nesses dois hosts a gente consegue ver aqui no mínimo quatro conexões diferentes para diversos servidores diferentes, né? Então qual que é a ideia do CIEM, né? Por que eu estou mostrando isso aqui para depois falar de CIEM? Basicamente, o CIEM a gente quer ter toda essa visualização, a gente quer entender da onde que está saindo dados, de onde que está entrando dados e ter detecções em cima de tudo que está acontecendo dentro da nossa empresa, dentro da nossa rede. Deixa eu passar aqui. E aqui então
é uma estrutura de diamante aqui, né, que até depois eu vou mostrar lá no The Fear Report. Mas basicamente aqui ele mostra onde que tem a nossa infraestrutura aqui do atacante, então o comando e controle, os IPs utilizados, né, então tem o Cobalt Strike, o Sliver, onde que ocorreu a exfiltração. Aqui tem a vítima, né, então a vítima teve servidores, workstations e os domain controllers. O adversário, né, então o adversário aqui ele proveu uma senha de admin, de domain admin, que era uma senha fraca, inclusive. E aqui as capacidades, os TTPs, né, táticas, técnicas, procedimentos utilizados. Aqui mais focando nas ferramentas em si que foram utilizadas. Então a gente pode ver várias ferramentas, né? Por exemplo, acesso inicial lá com o Nitrogen. Cobalt Strike e Sliver aqui seriam os comando controles. Sharp Hound seria para ataque descoberto ali no Active Directory. Impact também, vários scripts ali para informação de Active Directory. PSExec, então na PSExec ali execução de comandos no Windows. E o Black Cat Ransomware, né, que foi o ransomware que foi executado aqui nesse caso. Depois eu vou mostrar ali no DF Report, esse caso aqui um pouco com mais detalhes. Mas no geral, a gente vê que são bastante coisas, então bastante comunicação, bastante servidor afetado, bastante infraestrutura de ataque e bastante técnicas, táticas e procedimentos, né? Então, essas técnicas, táticas e procedimentos aqui, para a gente se defender delas, a gente não vai usar só uma ferramenta. A gente vai normalmente usar várias ferramentas, e a correlação desses eventos, dessas detecções, dessas várias ferramentas, a gente normalmente não vai conseguir fazer em uma ferramenta específica. A gente vai usar o CIEM para isso. Então, né, a gente vai pegar todos esses dados dessas várias ferramentas que a gente tem de defesa. Então, como eu comentei, que a gente até apresentou, né? A gente pode pegar lá do nosso e-mail do Proofpoint, por exemplo. A gente pode ver lá que chegou um phishing, e ele foi categorizado como phishing. Daí o usuário clicou nesse phishing, ele executou na máquina dele e instalou um beacon C2. Esse beacon C2 gerou um alerta no nosso EDR. Aqui, considerando, né, que nada está bloqueando, tudo está em detecção. E aí, gerando esse alerta no EDR, a gente já vê esse caminho acontecendo lá no nosso CIEM, né? Então a gente vê o phishing, depois a gente vê o beacon C2, e aí depois o cara foi lá e executou o ransomware. Aí a gente pode ver lá na solução anti-malware que bateu a assinatura lá do Black Cat Ransomware, por exemplo. Então são vários níveis de detecção, e o CIEM, a ideia é ele realmente monitorar todos esses níveis, né? E aí caímos aqui para o que é CIEM. Então, a sigla em si, ela significa Security Information e Event Management. Então, o gerenciamento de eventos e informações de segurança. Então, o conceito, né, basicamente uma plataforma de gestão de eventos e informações de segurança, como a sigla diz. E a função principal, então, é coletar, analisar e correlacionar os eventos em tempo real. Então, justamente pegar tudo de informação e de evento que está acontecendo na nossa infraestrutura, correlacionar esses eventos em tempo real e gerar alertas, né? A questão de conformidade ele auxilia ali no atendimento a diversas normas. Benefícios, então, visibilidade centralizada e resposta a incidentes. Então, como eu comentei, a gente vai pegar várias ferramentas e botar tudo isso dentro do nosso CIEM. E aí a gente vai ter uma visão central que vai ajudar nós a ter mais informação e conseguir responder a incidentes de forma mais rápida, né? Desafios aqui eu vou comentar bem por cima, que é a complexidade técnica e custo. Depois aqui eu vou passar sobre cada etapa, digamos assim. E aí em cada etapa ali eu posso comentar um pouco mais do desafio que a gente tem em cada etapa. Mas basicamente quando a gente fala de armazenamento de logs, queries em tempo real, né, a gente já está falando de custo operacional de infraestrutura e também de próprio de treinamento de horas mesmo para operacionalizar isso, né? Então o papel do SEM aqui, a gente dividiu aqui em algumas etapas, aqui está bem genérico, pessoal, também não é nenhum padrão, né? Aqui é mais como a gente vê isso e utiliza. Então tem a parte de monitoramento e gestão de logs, que é a parte ali onde realmente a gente vai pegar tudo que a gente tem de ferramenta, tudo que a gente tem de fontes e tocar essas fontes para dentro de um repositório. Dentro desse repositório, né, onde a gente vai estar chegando logs, vai ter a parte, até tem uma etapa ali de parsing, que eu vou comentar, mas depois a gente já ter esses logs preparados para nós, a gente vai montar detecções em cima desses logs. Essas detecções, então, a gente gera correlações entre elas. Então, quando acontecer alguns eventos, né? Por exemplo, a gente não vai alertar em todos os eventos, porque até uma coisa que eu vou demonstrar. Normalmente aqui a gente está falando de milhões de eventos, quando tem tráfego de rede chega a bilhões de eventos por dia, assim. Então, é bastante cada evento, né? Até eu não botei ali o conceito de evento, mas um evento é basicamente qualquer coisa que acontece.
Então, um host está acessando um site. Ele vai gerar um evento de rede, ele vai gerar um evento de firewall, ele vai gerar um evento lá de registro do Windows, que ele vai acessar o browser dele, por exemplo. Então, cada ação que um computador faz, ele acaba gerando um evento. E a ideia é pegar os eventos de segurança, né? Então, quando acontecer, por exemplo, um login válido no Windows. Esse é um tipo de evento. Tem até o event code lá dos logs de Windows. Ou, por exemplo, um login denied. Então, tem o event code lá de login denied. Também é um evento de segurança, né? A ideia é justamente pegar esses eventos de segurança e criar detecções em cima dele, né? Então, um exemplo de detecção, sei lá, vários logins denied em 5 segundos. Pode ser um ataque de brute force. Então, a gente vai pegar essa correlação, montar detecções em cima delas, montar detecções em cima dos eventos, na verdade. E em cima das detecções, a gente vai fazer algumas correlações. Por exemplo, a gente viu lá que teve um acesso no servidor X, depois desse acesso ele começou a fazer várias coisas na rede. Isso já pode ser uma correlação de movimentação lateral. E aí, a partir dessa correlação, dessas detecções, a gente vai gerar um alerta, e esse alerta vai ser assinalado ali para um analista que vai ter que ir lá fazer a triagem desse alerta, né? Então ele vai ter que entender o que está acontecendo, validar se não é um falso positivo, e criar uma resposta para aquele alerta, né? Isso vai ficar mais claro, na verdade, na demonstração prática, mas aqui comentando mais de maneira geral, né? Então, monitoramento e gestão de logs, aqui eu trouxe uma imagem já focando um pouco no Splunk, né? Ah, a coleta de logs, basicamente, no Splunk, ele consegue ingestar qualquer tipo de log. Então, qualquer coisa que tu mandar para o Splunk, ele vai conseguir armazenar. E ele vai. A ideia é realmente qualquer tipo de log, não precisa ser um log estruturado, né? É melhor que seja, mas o Splunk ele tem a capacidade de pegar logs não estruturados e estruturar eles, basicamente. Então isso é o que a gente chama de parsing, né? Então quando a gente pega um evento que daqui a pouco ele está todo mal formatado, a gente faz um parsing dele, a gente extrai informações daquele evento que chegou, e a gente bota ele de uma maneira que a gente consiga criar queries em cima dele, criar pesquisas em cima daquele evento. Isso a gente chama também de normalização, né? Quando a gente pega, por exemplo, um evento de Firewall, ele vem lá com IP underline SRC, mas daqui a pouco um evento de WAF, ele vem só com SRC. Então, para alguns CIEMs, isso é tratado de forma diferente. No Splunk, a gente tem uma coisa que a gente chama de Common Information Model, que é basicamente a gente transforma isso na mesma coisa e a gente vai acabar utilizando os mesmos termos para criar queries mais para frente, né? Então, aqui nessa parte de gestão de logs, já, já temos nosso primeiro desafio, que é justamente saber o que que a gente vai estar ingestando. Então, a ideia é de pegar o que é útil para nós de segurança, o que que a gente vai estar armazenando. Então, por exemplo, armazenar logs, como eu disse, pode chegar a bilhões de eventos por dia. Então, como que a gente garante que a gente vai ter log suficiente para a gente conseguir fazer as nossas investigações, mas também a gente não vai ter armazenamento suficiente, por exemplo, né? Então são vários pontos a serem considerados e a própria questão de conformidade. Então tem algumas políticas que elas definem quanto tempo tu precisa ter de log armazenado que tu pode fazer search, por exemplo, que a gente chama ali de warm, né? Ou hot. Hot log basicamente, que é o que ainda está quente ali, que a gente consegue criar uma search em cima daquilo. Então, por exemplo, tem algumas que definem 3 meses, se eu não me engano, o PCI é 3 meses de log quente, que tu consegue fazer search, e mais 12 meses, né, um ano, de log que tá lá guardado, que tu, se precisar, tu consegue recuperar ele e criar searches em cima daqueles logs antigos, né. Então, na parte de gestão de logs, já tem bastante questão de desafios, além, claro, de como tu vai receber, né. Então, tem, por exemplo, o Firewall que envia esses logs. Daqui a pouco tem o AF, que em vez de syslog, ele manda lá tu buscar na API de logs dele os logs. Ou pode ter um agente que tu instala e ele manda o log para uma porta específica. Então aqui são diversas formas diferentes que tu vai estar trazendo log para dentro do teu ambiente, né? As detecções e alertas, então, como depois de já ter esses logs, ter esses eventos armazenados, o que que a gente vai ter de detecção? Aqui eu trouxe o exemplo do Black Suite também, depois eu mostro isso aqui lá no The Fear Report. Que basicamente a gente tem vários padrões, né? Então, normalmente a gente utiliza até o Mitre. Então, por exemplo, o PowerShell é lá o Mitre T1059. Comando do Windows T1059.003. Então, a gente vai ter essas detecções, digamos, padrão do Mitre. E essas detecções basicamente nos auxiliam, né? Então, a pensar, basicamente. Por exemplo, como que eu detecto lá o T1059? Eu tenho que ter log de Windows.
como que eu detecto lá uma alteração de chave de registro de RAM? Eu tenho que ter log de Windows também. Então, basicamente, essas detecções elas vão nos ajudar a entender o que log que a gente precisa e o que que a gente vai transformar aqueles eventos, né? Então, quando acontecer lá um comando de PowerShell, eu sei que eu posso gerar uma detecção do T159001, basicamente. Que eu vou passar. Correlação de detecções, então, né, a gente fez a injeção de logs, fez o parse normalização, criou detecções, então criou lá T1059, criou, por exemplo, vou pegar algum outro aqui, modificação de registro, T1112. Então, por exemplo, o cara rodou um PowerShell que altera um registro. Isso aqui já são duas detecções, então é o T1059 e o T1112. Essas duas detecções, a gente pode correlacionar elas, falando, de, por exemplo, olha só, tem algum ator aqui, né, na nossa rede que ele está executando um PowerShell e esse PowerShell está realizando uma modificação de registro. Opa, vamos gerar um alerta para isso. E aí esse alerta, ele vai ser o que a gente vai ter que tratar, né? Então, quando esse alerta cair para um analista, ele vai ter que entender quem é o ator que está executando isso aqui. É um usuário normal. Ou, por exemplo, um usuário da TI. Tá, um usuário da TI, ele tem permissão para rodar essa sessão. Vamos ver se é ele mesmo. O cara vai lá, vai chamar aquele usuário da TI e vai perguntar: o que tu está fazendo aí que tu está executando um PowerShell que está mudando o registro? Aí o cara da TI vai falar: eu tô só, sei lá, atualizando uma aplicação aqui. Ou o cara vai falar, não fui eu. Opa, daí a gente vai para um caminho diferente, né? Ou daqui a pouco uma pessoa que teoricamente nem sabe como utilizar o PowerShell, por exemplo, ah, uma pessoa lá do administrativo, que normalmente não vai estar utilizando o PowerShell. Então, opa, isso aqui pode ser alguém, na verdade, se passando por aquela pessoa, alguém que já tem controle sobre aquele computador, e isso gera um alerta que provavelmente vai escalar e a gente vai ter que responder aquele alerta de alguma forma, né? Aqui eu trouxe um exemplo de correlação de detecção, até do Black Byte Ransomware. Aqui até está numa anotação, esse padrão aqui, a gente chama de Sigma, né? Então, regras Sigma são basicamente um padrão de detecção que a gente monta numa linguagem neutra, digamos assim, que basicamente vai servir para qualquer SIEM. Então, por exemplo, o Splunk, ele usa o SPL para gerar queries. Então, se eu botar isso aqui no Splunk, ele não vai entender o que que é. Eu tenho que pegar esse Sigma Rule aqui, que a gente chama, e transformar ele numa search do Splunk. Ou poderia pegar isso aqui e transformar lá numa search do Azul, por exemplo. E aqui a gente pode ver que basicamente a detecção aqui é se está executando ou esse comando aqui, ou se o comando ele contém traço single, ou se ele contém qualquer um desses comandos PowerShell aqui. Então isso aqui geraria uma detecção. Ele tem aqui as tags, né? Então, qual regra do Mitre está relacionado e qual level. O level disso aqui seria high. Então, isso aqui geraria um alerta high lá para o nosso analista fazer essa validação, fazer essa triagem. E aí, a etapa de resposta, então, o que a gente vai fazer para responder, né? Então, a gente vai bloquear IPs, por exemplo, a gente identificou lá um IP malicioso. A gente vai bloquear esse IP no nosso firewall para ele não comunicar com a nossa rede. A gente vai bloquear hashes, então a gente identificou um executável malicioso sendo executado. Então vou informar lá para minha ferramenta de endpoint para bloquear aquele hash. Eu detectei um comportamento anômalo, então vou tentar de alguma forma bloquear aquele comportamento, por exemplo, com EDR. Outra etapa da resposta, a gente tem que identificar e remover qualquer mecanismo de persistência. Então, por exemplo, a gente vai ver lá as tarefas agendadas, ou se foi criada alguma tarefa agendada, né, com um evento, e remover aquela tarefa agendada. Remover também arquivos que foram instalados, por exemplo, Beacon C2. Identificar vulnerabilidades que foram exploradas, né? Então, por exemplo, se eu tenho lá um servidor web com uma aplicação rodando para fora para a internet, eu tenho que identificar qual foi a origem do ataque, então normalmente qual IP, qual exploit utilizado, que às vezes pode ser até um zero day, identificar qual aplicação que foi e tentar corrigir, né? Tentar corrigir aquele ataque ou pelo menos mitigar ele. Então, na etapa de resposta também recuperar o backup, que não seria o CIEM em si, né, mas seria mais a parte de documentação. Então, por exemplo, depois que a gente já executou todas as ações exteriores de mitigação do ataque, a gente pode ir lá recuperar um backup do servidor. Se, por exemplo, foi um ataque de ransomware, ele teve dado criptografado, né? Mas aqui é mais a nível de documentação. E melhoria contínua do CIEM. Então, basicamente, a gente tem que garantir, né? Então, a gente sofreu um ataque.
Tá, vamos ver aonde que a gente não alertou aqui nesse ataque. Então, vamos atualizar o caso de uso que alertou para ser um alerta de nível maior. Vamos criar nova detecção de caso de uso. Vamos documentar tudo o que aconteceu e vamos criar métricas em cima disso, né? Então, por exemplo, o mean time to respond, mean time to detect, que seria ali o tempo médio para a gente detectar, o tempo médio para a gente responder. A gente tem que tomar métrica disso, tomar nota e estudar para próximos eventos, né? Então, para os próximos, a gente responder melhor, basicamente. E aqui vamos para. Opa, pulei sem querer. Vamos para demonstração técnica. Só vou tomar uma água aqui. Deixa eu abrir o browser. Então, agora eu vou tentar demonstrar tudo isso que eu comentei aqui diretamente dentro do Splunk. Então, aqui a gente tem uma instância com bastante dados já. Primeiro, eu vou mostrar um pouco, na verdade, aqui o Sigma Rules. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um padrão para a criação de assinaturas, né, de casos de uso para SIEM, que é o Sigma, que ele pode ser utilizado. Então, ele já tem bastante detecção pronta aqui para vários tipos de ameaças diferentes, né? E aqui, como eu comentei, o Fear Report. Nesse caso Black Suite aqui, teve bastante. Tem bastante coisa que, na verdade, daria para fazer um webinar só explicando tudo o que aconteceu aqui, né? Então, todos os processos, arquivos que foram executados. Mas aqui eu foquei mais no genérico, né? De pegar ali, por exemplo, a comunicação do Command Control, pegar aqui ah, algumas imagens que aconteceram. E aqui ele traz para nós, deixa eu mostrar aqui embaixo, ele traz aqui todo o caminho do ataque, então com as detecções, né? Que foram sendo realizadas. Aqui aquele modelo diamante. E aqui ele traz os indicadores, né? Então, quais IPs, quais comandos, aqui as detecções, né? Então, aqui ele até traz qual a Sigma Rule utilizada para detectar esse ransomware. Aqui outras regras utilizadas, regras IARA também. E aqui o Mitre Attack, né? Então, aquela questão de, né, quais detecções a gente teria que gerar nesse caso. Deixa eu fechar aqui. E agora, então, sim, indo para dentro do Splunk, basicamente, eu vou começar mostrando que tipo de dado que a gente tem aqui. Deixa eu pegar aqui na search. O Splunk, né, ele, como eu comentei, ele utiliza o SPL, que é o Splunk Query Language, e basicamente ele tem essa linguagem própria que permite a gente fazer queries, que a gente chama em cima dos nossos logs. Aqui eu vou mostrar que só de eu digitar error aqui, por exemplo, qualquer coisa que eu digitar aqui, ele já vai fazer uma pesquisa, né? Então essa aqui, por exemplo, eu vou pegar esse log de exemplo. Deixa eu botar um raw text. Então, por exemplo, o log ele chega assim para o Splunk, ou esse aqui, acho que vai ter mais coisa. Ele chega assim. Aqui no caso é um JSON, né? Então até ele está estruturado. E o Splunk, né, ele vai transformar esse log num log estruturado. Então com os campos, e aqui cada campo ele pode ser pesquisado em cima, basicamente, né? Aqui eu fiz uma search mais cedo, só para ser mais rápido. Que basicamente aqui eu estou procurando que tipo de log que a gente vai ter acesso aqui nessa demo, né? Deixa eu só pegar aqui as anotações. Então, que tipo de log que a gente vai ter nessa demo? Então, a gente começa com o WinEventLog, então o event log do Windows. Tem questão de log de acesso de Apache. AWS, então a gente pode ver que tem bastante log de AWS aqui. Tem questão de risco aqui, esse módulo alerts é questão do Splunk mesmo de risco, que eu vou mostrar daqui a pouco. Office 365, a gente tem log também. Temos Stream HTTP e Symantec, ele que é o DLP, né? E questão do Nessus também de análise de vulnerabilidades. Voltando aqui, então, por exemplo, se eu quiser montar uma query específica para ver o que eu tenho de source type, eu quero ver especificamente o que eu tenho lá de mensagem de serviço do Office 365. Aqui o source type seria esse. E aqui eu vou estar vendo só logs desse tipo aqui, desse tipo de fonte, né? Deixa eu pegar aqui. Ah, e aqui o Splunk, ele é bem interessante.
que a gente tem diversas. A gente tem um aplicativo aqui, na verdade, de segurança, né? Que é o Enterprise Security. Ah, deixa eu vir aqui na home que ele já vai me levar para lá. Eu vou mostrar primeiro essa dashboard aqui de Security Posture. Vai carregar. Então, só aqui demonstrando, né, que ele tem essa questão de controle ah, de findings. Então, o que que a gente tem encontrado, quais são os principais fontes de detecções de alertas, né, que cada alerta ele seria um find. Qual é a criticidade, então, se é crítico, alto, médio, baixo. Qual que são as regras que estão sendo ativadas, né? Então, aqui os nossos casos de uso. E aqui, né, pelo tempo, né, qual tipo de categoria, então, acesso, identity, network, e ameaça. Então, aqui só uma dash mais geral de, ah, de postura mesmo de segurança, né? E aqui eu vou aqui para o Security Content, para o Content Management, que basicamente aqui o Splunk ele já traz para nós diversos tipos de casos de uso, meio que padrão. E aqui eu vou procurar um específico para estar demonstrando. Eu vou procurar justamente do ransomware que a gente estava vendo, que é o Black Byte. Só dar um cancel aqui. E aqui então a gente pode ver já essa detecção que o Splunk traz para nós. Isso aqui ele vem out of the box, né? Ele vem pronto para nós, mas a gente pode criar questões customizadas, né? E aqui basicamente vai trazer a descrição, a narrativa, então, né, o que que faz esse ransomware, e como que ele funciona, qual a referência. Aqui ele já traz diversos frameworks, então ele traz quais controles do SIS estão atrelados, quais etapas da kill chain ali, né, a cyber kill chain que ele executa. O Mitre Attack, então, ele já traz aqui quais os pontos do Mitre Attack que estão relacionados com esse ransomware. O NIST, e aqui as tecnologias, né? Então, o que seriam essas tecnologias aqui dentro do Splunk? É basicamente o que ele espera que tenha de dado, de fonte de dado, para ele conseguir fazer a detecção desse ransomware. Então, aqui ele traz algumas ferramentas. Então, por exemplo, se a gente tiver lá o Event Viewer do Windows, aqui a gente já conseguiria fazer. É possível fazer com outras ferramentas também, né? Aqui tem três de EDR, então CrowdStrike, Symantec e Carbon Black, mas é totalmente possível a gente pegar outras ferramentas e modificar essa detecção aqui para ela considerar essas outras ferramentas também, né? Conseguir basicamente fazer um depara de logs das outras ferramentas para o que essa detecção espera. E aqui um ponto muito importante também que é o Sysmon, que o Sysmon ele é justamente uma configuração que a gente faz no Windows de um serviço do Windows, né, para o Windows gerar alguns logs a mais do que o Event Viewer padrão. Então, o Event Viewer lá ele tem alguns event codes e o Sysmon ele gera outros event codes que não são gerados por padrão, basicamente. E aqui, descendo um pouco para baixo, como eu comentei lá, a gente tem várias detecções, né? Então, vocês podem ver que tem, nem sei quantas tem no total, mas basicamente são várias detecções. E aí, essa regra aqui, né, do Black Byte Ransomware, ela está correlacionando todas essas detecções aqui, e quando acontece diversas dessas detecções, ela gera uma correlação e gera lá um alerta de ransomware do Black Byte, né? Então, por exemplo, cada uma que eu clicar aqui, ele até acende diferente aqui, por exemplo. Essa aqui, ele vai tá relacionado a esse Mitra Attack aqui, então, esse aqui, esse número. Então, basicamente mostrando aqui que o Splunk ele já traz isso meio pronto. E agora, indo aqui para questão do Mission Control, aqui também tem várias formas diferentes da gente fazer isso aqui, tá? Aqui eu vou mostrar a forma do Splunk, que é a demo aqui que eu tenho hoje. Mas, por exemplo, até dentro da própria Drop a gente faz isso de uma maneira um pouco diferente. Que é o quê? Aqui dentro do Mission Control, a gente vai ter todos os alertas que estão sendo gerados. Então, aqui tem inúmeros alertas aqui. A gente vê a urgência deles, né? Então, que seria a criticidade.
São 311 alertas aqui. A gente vê a urgência deles, qual o status, então ele é novo. Se tem algum Owner já está assinalado para alguém. E aqui vai ser a nossa fila de triagem, basicamente, né? Então a gente vai tentar fazer até que por, deixa eu botar por risco. A ideia é justamente atender sempre o que for de maior risco, né? Então, por exemplo, opa, que travou, peraí. Só ordenar aqui pelo maior risco. Então, por exemplo, aqui teria um alerta crítico de um volume de rede unusual, né, não usual, detectado nesse servidor aqui. Eu vou até pegar um outro alerta específico aqui, que ele já é da demo. Deixa eu só pegar qual alerta. Organizar aqui por title. Deixa eu procurar aqui por ataque. Então eu vou pegar esse alerta aqui, até já está em investigation. Ou posso pegar outro aqui, só para dar um exemplo. Que a gente pode startar a investigation aqui, né? Então eu vou clicar aqui. Antes de dar o start, podia ter mostrado outro passo. Deixa eu fechar aqui. Então, quando a gente vem para essa tela de Start de Investigation, a gente tem aqui o Overview, o Response, Events, Search, Automation e Intelligence aqui em cima. O Overview, né, ele só está carregando aqui os dados, ele vai puxar aqui já para nós qual as técnicas do Mitre Attack. Então, para esse evento especificamente aqui, ele trouxe já vários tipos de táticas diferentes utilizadas, né? Então, deixa eu ver se eu consigo passar para o lado aqui. Então, olha só, tipo, várias táticas do Mitre Attack ah, que geraram esse alerta. Então, basicamente, tudo isso aqui está relacionado só com esse alerta. E ainda tem aqui para baixo, que o Splunk ele chama de Intermediate Findings, que são alertas intermediários, digamos assim, né? Então, basicamente, aqui ele mostra uma timeline de outras coisas que aconteceram, outras detecções que aconteceram junto com esse alerta, né? Deixa eu descer um pouco mais. O que ele vai mostrar? Esse ataque aqui, esse alerta aqui, ele é ali é o threshold expired ali. Mas basicamente ele trouxe aqui que ele monitorou lá no e-mail um abuso de marca, monitorou uma escrita de arquivo suspeita, atividade de um usuário expirado, né, de uma identidade expirada. ah, o membro foi adicionado a um security group e múltiplas contas foram deletadas. Então, basicamente, esses intermediate findings geraram todo esse alerta aqui. E aí, a gente teria respostas, né? O que que a gente vai fazer para responder esse alerta aqui, basicamente? A gente tem diversas respostas. Ele traz aqui o Mitre Attack. Deixa eu clicar aqui em Response. Aqui a gente não tem um plano de resposta. Então, basicamente, a ideia aqui, normalmente, né? Obviamente que é uma demo, mas normalmente a ideia é a gente já ter um plano de resposta para cá. Eu vou até puxar esse Finance Response. E aí eu adicionei um plano de resposta aqui, por exemplo, resposta web, né? E aqui eu vou assinalar para algum usuário do meu Splunk. Aqui no caso eu poderia assinalar para o usuário 1 e dar um save. E aí tá aqui, né, tipo, o que que ele fez para para responder, basicamente. Nesse caso aqui, ó, como eu não tinha nada pronto aqui para essa resposta, ele não fez nenhuma ação ainda, né? Só que ele fez o Splunk Search de View Risk lá. Aqui a gente consegue ver os eventos, até era para os eventos estarem aqui. Deixa eu pegar na Search, se vai estar aqui na Search. A Search aqui basicamente seria para a gente, ah, por exemplo, se eu pegar esse usuário aqui e tacar aqui na Search, é para ele pegar os eventos relacionados a esse usuário, né? Ele está carregando ainda.
talvez isso aqui demore. Até vou voltar aqui para o overview, que essa search aqui vai demorar. Outro ponto aqui legal de mostrar, que aqui tem a timeline, né, das detecções, e deixa eu pegar a topologia do thread. Ele só tá meio travado aqui, porque realmente, como é bastante log, acaba pesando no browser depois de um tempo. Deixa eu clicar aqui em thread topology. Tá, nesse caso não trouxe aqui nenhum dado no thread topology. Eu vou pegar um outro alerta de exemplo. Eu vou voltar lá para a fila. Eu vou pegar esse aqui, ver detalhes. Esse aqui também eu iniciei uma investigação para ele, né? E aí eu quero mostrar ali a topologia de ameaças, no caso desse alerta, né? Ele só está puxando as informações. Aqui também tem a questão do mapa do Mitre, né? Então esse alerta aqui ele tem até menos detecções que o outro relacionado ao Mitre. Ah, aqui ele trouxe os intermediate findings também. E aqui o threat topology. A gente vê que basicamente a gente tem algumas entidades aqui. A gente pode ver que esse servidor que está relacionado a esse alerta, ele é um servidor de e-commerce, né? Então ele está aqui no Business Unit e-commerce. Ah, ele é um Linux aqui, um Magento Linux. E ele está para a internet, né? Então a gente pode ver aqui que a gente pode ver aqui que os threat objects aqui são alguns IPs externos ou domínio, que estão relacionados aqui ao nosso servidor, que está para fora de e-commerce, e a nossa identity aqui, que é esse e-mail aqui, basicamente. Então, aqui, deixa eu só ir para a parte da resposta. Aqui em response, cria uma new response. Deixa eu clicar em nova aqui, find new response. Aqui submit. E aí basicamente aqui ele cria uma nova task. E essa task seria basicamente revisar a detecção aqui, né? Deixa eu dar um start. Essa task, aqui o webinar. E aí a task que seria review detections, né? Então, como que a gente faz a revisão dessa detecção aqui seria basicamente indo na search. Deixa eu abrir uma outra search aqui. E ver o que está relacionado, né? Eu só vou mostrar aqui o log realmente que está relacionado, qual evento que está relacionado com essa entity. Deixa eu ver se eu vou conseguir chegar lá. Eu vou aqui, na verdade, procurar direto pelo threat object aqui. Aqui eu só vou colar realmente o que ele trouxe de informação aqui sem fazer nenhuma SPL específica, né? Porque teoricamente aqui a SPL em si, que é o caso de uso, a detecção, ela já está montada, né? Isso aqui tudo estou mostrando algumas coisas que já vem pronto no Splunk. E aqui eu só botei essa URL mesmo e vamos ver alguns eventos que estão relacionados com essa URL, né? Então, por exemplo, aqui esse source type seria o Splunk Source. Deixa eu pegar aqui um source type que não seja o Splunk. Um, Phantom Search, deixa eu botar aqui no stash.
Tá, aqui ele tá, aqui tá o log em si, né? Então, basicamente ele trouxe aqui que foi que foi detectado o Network Activity, né, nesse servidor, uma conexão para esse IP, basicamente, né? E aí, basicamente, aqui o analista ele revisaria tudo que está relacionado com esse IP, ver se tem mais tráfego relacionado em outros hosts, né? E realmente iria ali para uma resposta de bloquear esse IP, basicamente. Ou até de fazer mais ações, né? De bloquear SP, bloquear hashes aqui. Deixa eu só ir para a aba de resposta. Deixa eu ver se eu consigo adicionar aqui só mais uma questão de resposta. A gente pode vir aqui em Additional Context, Review IOCs, então Start. E aí, basicamente, aqui ele vai ter algumas ações de resposta, né? Então, ele pega lá o URL Reputation do Cisco Talos. Ele faz aqui uma conexão com o SOAR, né? Que é o Splunk Attack Analyzer também. Na verdade, aqui é basicamente, o Attack Analyzer ele é um aplicativo do Splunk, e o Splunk SOAR é outro aplicativo, né? O SOAR é, então, a resposta automatizada. E aqui, essas ações seriam basicamente a gente já automatizar a resposta do nosso analista, para ele não ter que esperar alguém, esperar alguma aprovação, alguma coisa do tipo. Ele só ir lá, apertar aqui no Run, por exemplo, e aqui executaria ali essa ação de revisar os IOCs, basicamente, né? E aqui também, para não estender muito, já estamos chegando perto do nosso tempo, eu vou voltar aqui para a apresentação. Porque eu vou falar um pouco, só para finalizar, de melhores práticas, realmente, quanto ao CIEM, quanto à implementação, né? Que é entender a real necessidade do CIEM, que eu até botei Evit Over Engineering, né? Então, por exemplo, essa demonstração que eu mostrei seria para uma organização bem madura, com já vários alertas prontos, várias respostas prontas também. Porém, a gente sabe que nem todo caso vai ser assim, né? Então, tem empresas que vão estar lá no nível zero, que realmente querem iniciar, então começa ali mandando log, um servidor pequeno normalmente, não pensando muito em retenção de logs também, porque isso acaba custando caro. E aqui evitar o over-engineering, né? Então, fazer daqui a pouco lá uma instância de Splunk, de CIEM, pode ser o Azul, pode ser Splunk, pode ser qualquer outro CIEM, fazer um negócio gigantesco, sendo que a gente não vai ter a maturidade, e o orçamento também para a gente entregar todo o valor que aquela plataforma tem, né? Então, por exemplo, aqui do Splunk eu estava mostrando o Enterprise Security, que ele já é uma aplicação mais avançada do próprio Splunk, que já vem com bastante coisa de segurança pronta, mas daqui a pouco a gente pode começar com só o Splunk Enterprise, que é o normal, digamos assim, que lá a gente também já conseguiria fazer boa parte das ações que a gente precisa numa resposta a incidentes. Revisão periódica, né? Então, revisar dashboard, revisar caso de uso, revisar playbook, está sempre realmente tendo métricas sobre o CIEM, para estar constantemente melhorando o próprio CIEM, né? Então, quanto tempo a gente demora para detectar? Às vezes a gente faz esse teste internamente na drop, né? A gente vai lá no endpoint, gera um alerta lá no endpoint e vê quanto tempo ele demoraria para gerar o alerta para o nosso analista lá no SOC. Esse seria o mean time to detect, né? Que é, obviamente, numa simulação a gente sabe que seria muito rápido, porque a gente está simulando um ataque, mas a ideia é realmente para cada incidente a gente ter essa métrica para identificar o quanto a gente demorou para detectar e como a gente pode melhorar aquela detecção. O mean time to remediate, né? Então, quanto tempo a gente leva para remediar um incidente? Então, quanto mais rápido, melhor, mas a gente sabe que em alguns casos, depende, tem que voltar backup, não tem, teve dado criptografado, não teve. Então, são essas métricas que a gente tem que levar em consideração, né? Integração, então, a gente tem Threat Intelligence, basicamente, ou SOAR. O SOAR, né, seria resposta automatizada, então é um outro tópico também. Threat Intelligence, então, para a gente pegar nossos eventos, pegar, por exemplo, quando a gente está recebendo muito evento de firewall. Se a gente tem um Threat Intelligence integrado, a gente consegue já identificar o que de IP malicioso está batendo no nosso firewall, por exemplo. Documentação, então a gente tem que ter documentação de tudo do CIEM, basicamente, então playbook, runbook, qualquer informação tem que estar muito bem documentado para a gente poder capacitar a equipe, então o último ali, né, que é promover treinamentos sobre o CIEM, sobre as detecções, sobre os alertas, e como tratar os incidentes. E, por fim, então, priorização de alerta baseada em risco, que seria o ideal, porque basicamente a gente viu ali, até na demo tinha mais de 300 alertas. Se a gente for contar todos os eventos, tinha
30 milhões de eventos, e basicamente isso é humanamente impossível a gente tratar tudo, basicamente. Então a gente tem que tratar principalmente baseado em risco, que é entender, tipo, o que que pode causar mais impacto na minha organização. E isso vai gerar um risco, e a gente vai tratar os alertas principalmente baseado no risco. Então, aqui finalizando já, a gente vê aqui só a questão do MDR da Drop, né? Então, todo o serviço que a gente oferece. E aqui os nossos parceiros tecnológicos, né? Então, até no serviço de MDR da Drop, a gente usa um CIEM também para correlacionar eventos, para centralizar o serviço também. E os parceiros tecnológicos, então, a gente usa várias ferramentas também para entregar mais valor para os clientes, né? Então, se alguém tiver alguma pergunta, estamos finalizando já. Não sei se tem alguma pergunta, Glória. Ainda não tem nenhuma pergunta, Carlos, mas já está aberto aqui o chat para todo mundo perguntar. Eu vou disponibilizar também o link para sorteio, pessoal. E ressaltando ali algumas informações que o Carlos passou no início, a gente está nesse último episódio da série Hansel, então na semana que vem a gente já inicia outra série, e aí com alguns episódios também, tá? Que entra a série de segurança de aplicações. Então a gente tem aí, acredito que, deixa eu fazer umas contas, uns 10 episódios aí nessa série para a gente poder finalizar e iniciar outra série. Então, nós temos webinars até o final do ano. Todos os episódios estão saindo no nosso canal no YouTube. Toda semana já sai mais algum. E hoje a gente vai sortear a nossa famosa caneca, que provavelmente o Carlos também apresentou ali no início. E também um kit chimarrão, que é cuia e bomba. Se você Até quiser, tem pode uma falar, Carlos, pergunta ali, desculpa. Glória. O John perguntou como a IA pode ser implementada no CIEM para ajudar na mitigação dos alertas. Até uma questão que está bem na ativa, que é a questão da IA e até agentes de IA. Até na semana passada, quando o Dia comentou de SOC, né? Existe já uma ideia de SOCless, que é realmente ter agentes de IA para automatizar o N1, digamos assim, principalmente o N1, porque como eu mostrei ali, são vários alertas, e basicamente, quanto mais automatizado, melhor. Então, uma IA, com um agente de IA, por exemplo, a gente já consegue utilizar a IA para fazer essa resposta automatizada no sentido de, por exemplo, eu tenho aqui os meus threat objects ali, que são, por exemplo, IPs maliciosas. Eu consigo já ter um agente de IA que vai entender que é para pegar aquele threat object e fazer uma análise ah, em várias ferramentas, né? Então, tem o Cisco Talos, tem outras ferramentas de reputação de IP, e o próprio agente de IA ele já consegue tomar a decisão de, tá, isso aqui é realmente um IP malicioso, eu vou tomar ação aqui, né? O agente IA, o agente em si de IA, a ideia por trás dele é ele ter certa autonomia para algumas ações, e aí ele vai acabar validando que é um IP malicioso e já vai ou bloquear ou já só pedir uma autorização para bloquear, basicamente, que seria o trabalho do N1. Então, a IA, ela vem principalmente para auxiliar nesse tratamento de incidentes no N1, e até aqui na Drop a gente tenta implementar bastante isso, que é uma análise, por exemplo, como eu comentei, são bilhões de eventos por dia, às vezes, em alguns casos. Como que a gente analisa tudo isso? Basicamente, humanamente é impossível, porém uma IA ela consegue ficar ali 24/7, literalmente todo segundo, fazendo uma análise em cima daquele evento. Então, com isso, a gente consegue ter mais insight, a gente consegue lá passar bilhões de eventos para uma IA, e essa IA entender quais eventos podem ser maliciosos ou não, e trazer isso para nós de uma forma mais mastigada, digamos assim, né? Então, basicamente, são algumas frentes que a gente pode utilizar a IA dentro do CIEM, né? Então, principalmente voltado para automatização do N1, ou para realmente gerar novos alertas ou threat hunting, que a gente chama também, né? Tem uma Tem outra. outra pergunta ali, Carlos, se você quiser ler e já responder. Olha ali. Na minha empresa temos dificuldades para identificar tentativas de acesso fora do horário ou de locais incomuns. Será que o sistema de senha com recurso de inteligência artificial ajudaria a detectar esse tipo de comportamento de forma mais rápida e precisa? Sim. Basicamente, ah, tent- em horário incomum, né, a gente pode criar, como eu mostrei ali, ah, no SPL, a gente pode definir, por exemplo, o que que seria o horário normal. O horário normal é das 8 da manhã às 6 da tarde. Então, basicamente, a gente pode criar alguma regra que pegue eventos de acesso, ah,
eventos de acesso que estão fora desse range de horário, e gere um alerta baseado nisso. Seria um alerta bem comum, na verdade, né? Ou de locais incomuns. Tu pode, por exemplo, aqui a questão do local, a gente dependeria da nossa fonte de logs, né? Então, por exemplo, se tu está falando de um sistema externo, que as pessoas acessam pela internet, por exemplo, a pessoa ela vai chegar nesse sistema com um IP público. A gente pode pegar o IP público que ela está chegando, fazer uma lookup de geolocalização, que é basicamente ver qual o lugar daquele IP, e aí a gente pode falar, tipo, ele está num país que não é comum esse país acessar. Vamos gerar um alerta baseado naquilo. Se quiser entrar em contato com o nosso time comercial também, eles podem fazer essa demonstração específica, né, para cada. Pode trazer casos e pode pedir, eu quero um caso de uso exatamente para isso aqui, eu quero fazer ou daqui a pouco fazer uma POC, né, exatamente do meu ambiente e vamos tentar montar essa detecção lá dentro do meu ambiente. A gente pode fazer também. Não sei se ficou respondido aí, Glória. Ficou assim. Pode abrir o sorteador, Carlos, caso alguém não mande mais nenhuma pergunta, a gente já faz o sorteio. Enquanto eu boto aqui. Pode colocar 19. São 19 participantes do sorteio. Beleza. Posso sortear? Pode sortear. O 3. primeiro, o primeiro item, só deixando claro, pessoal, é a caneca, tá? 3, então, é o Alex Rômulo. Show. Parabéns aí, Alex. Pode sortear novamente, por favor? Aí o outro item é o kit chimarrão, que é a cuia e a bomba. Número 8. Número 8 é o Alisson Ribeiro. Show. Acho que é isso. É isso, pessoal. Eu entro em contato com vocês então para conseguir o endereço direitinho para a gente enviar via correio. Tá só deixando ali respondendo até uma pergunta que colocaram ali no chat sobre quem ganhou nos outros webinars. Está demorando um pouco, tá, pessoal, para vocês receberem isso pelo correio. Não é nem por culpa nossa, é mais o correio mesmo que está demorando para entregar esses brindes para vocês, tá? Mas qualquer coisa, eu estou sempre à disposição. Podem entrar em contato comigo também. E é isso, até semana que vem. Muito obrigada. Valeu, pessoal. Até mais.